Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor da Assembleia de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes do vídeo, eu quero pedir a você que nos acompanhou durante esses 200 e poucos vídeos que nós temos para trás, continue nos ajudando, assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e nos perdoe por ter feito uma pausa na trajetória dos vídeos. Há um tempo que nós não gravamos, mas nós estamos agora preparando tudo para fazer novas gravações. E nós vamos começar hoje, de volta, né? Vamos iniciar com o vídeo de hoje, uma série de vídeos semanais do nosso canal Aos Confins da Terra. Então, o que eu peço a você é que você nos ajude compartilhando esse vídeo, para que esses vídeos possam verdadeiramente alcançar os confins da Terra. Precisamos, de uma forma ou de outra, levar a palavra de Deus a todas as tribos, línguas, nações, a todos os lugares. E o que nós podemos fazer é o seguinte: já que não podemos estar presente nos outros países, podemos levar essa palavra através deste canal aos confins da terra. Então, queridos, nós vamos meditar um pouquinho hoje na palavra de Deus, Mateus capítulo de número 9, o verso 18, que tem como título a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Porém, eu quero comentar hoje sobre a questão do personagem Jairo. E no verso 18 do capítulo 9 de Mateus diz o seguinte: dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Eu quero comentar sobre alguns fatos, né, que a gente pode destacar dessa passagem em particular, que tem muito a ver com os dias atuais, com os dias odiernos. Jairo era um homem de grande importância naquela sociedade. Tinha uma posição de destaque e tinha um conforto também na sociedade. Ao passo que Jesus, do ponto de vista dos chefes religiosos daquela época, era uma pessoa incômoda, que tinha a audácia de dizer que perdoava pecados. E ainda por cima se dizia filho de Deus. A relação entre os chefes religiosos, chefes de sinagogas, e a pessoa de Jesus Cristo naquela época não era nada amigável. Basta nós lermos alguns textos de Mateus, principalmente 26, versos 14, 15 e 16, e analisar que sempre houve a intenção de parar aquele homem, Jesus, no seu ministério. Ministério este que arrastava multidões de necessitados com uma pregação de fé e de arrependimento, e que começou justamente com João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, o que nós vemos aqui é que esse moço Jairo, esse homem importante, chefe de sinagoga, uma pessoa que gozava de uma posição invejável naquela época, ele vai ao encontro de Jesus e pede, aqui no capítulo 9, no verso 18, pede que Jesus vá aonde está a sua filha já sem vida e imponha sobre ela as mãos para que ela viva.
Só que, se a gente analisar isso, Jairo e Jesus, a gente vai ver que não tem nada demais. É um pai desesperado. Porém, mesmo com todo o desespero, Jairo teve que passar por cima de 3 coisas importantes naquela época. E essas coisas que eu vou falar aqui, que Jairo teve que transpor todas elas, talvez faça com que muitas pessoas hoje também não procurem Jesus por causa de pelo menos uma dessas 3 coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que Jairo teve que transpor, que superar, foi o orgulho. Sim, o orgulho. Jairo indo ao encontro de Jesus para lhe fazer um pedido pela sua filha, mas com as consequências dadas acima que nós falamos, tá? Que ele era chefe, aquela coisa toda, nós vemos que até Jairo tomar essa decisão, ele teve que lutar contra o seu próprio coração para reconhecer que em Jesus havia poder necessário para mudar a situação em que ele estava vivendo. O orgulho dele falava alto nele. E ele teve que colocar tudo nos seus devidos lugares, pensar na sua filha, pensar no amor que ele tinha pela filha, talvez filha única, talvez mais nova, mas presta bem atenção. Quantas vezes, a gente às vezes, numa parte de evangelismo, a gente vai falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa coloca alguns obstáculos para ela receber a Jesus. É um absurdo a pessoa colocar esses obstáculos, mas as pessoas colocam. Eu mesmo já fui evangelizar pessoas ou oferecer Jesus no término de um culto, na hora do chamado, do famoso apelo, e falar para a pessoa: olha, diante dessa palavra, você não gostaria de ir ali na frente e confessar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador? E a pessoa vira para mim e fala com a maior naturalidade: eu ainda tenho que resolver alguns problemas na minha vida. Olha, Jesus foi e sempre será o maior solucionador de problemas. Mas a pessoa acha que tem que resolver os seus problemas sozinhos para depois buscar a Jesus. Então, o orgulho tocou no coração de Jairo. E olha só, ele vendo que Jesus havia nele poder necessário para mudar a sua situação, a situação que ele estava vivendo, e a primeira coisa que ele teve que lutar contra foi o orgulho. Afinal de contas, ele era um chefe da sinagoga, em meio a uma multidão de pessoas que o conhecia como tal, e ele teve que se prostrar e fazer um pedido pela sua filha. Pois segundo Lucas 8,41, Jairo se prostrou, ou seja, ele esqueceu que era chefe de sinagoga, esqueceu a sua posição social, esqueceu a sua influência, esqueceu o seu dinheiro e se prostrou, se ajoelhou perante Jesus, aquele Jesus que era perseguido pelos seus pares. E ele se prostrou reconhecendo que em Jesus havia algo que podia fazer mudar o quadro da vida dele. E eu te pergunto, será que o seu orgulho, será que a sua posição, você que vai assistir esse vídeo daqui para frente, será que a sua posição perante a sociedade não esteja impedindo de você tomar o passo mais importante da sua vida? Pois bem, esse foi o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que Jairo teve que suportar e transpor foi o obstáculo da dor. Ele vira e fala para Jesus em ato contínuo:
A gente vê no versículo 18 do capítulo 9 de Mateus: minha filha faleceu agora mesmo. Imagine o coração de Jairo pronunciando essas palavras diante de uma pessoa que para a sociedade não tinha valor nenhum. Minha filha faleceu agora mesmo. Ou seja, a filha de Jairo havia acabado de morrer. E o coração deste homem, deste pai, estava tomado pela dor. Mas ele tinha no coração que ali havia um homem que poderia resolver esse problema, tá? Um homem que fazia milagres, e ele decidiu apostar tudo na pessoa de Jesus. Ele depositou toda a fé que ainda lhe restava, fé que sobrepujou a dor, a ponto de declarar no mesmo versículo, aqui do capítulo de Mateus, ele disse o seguinte: a minha filha acabou de morrer, mas vem e impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. Não tem como não chorar diante de um quadro desse. Talvez você que esteja nos assistindo, talvez você esteja passando por uma dor, talvez algo em você esteja morrendo ou acabado de morrer, mas eu estou falando para você de Jesus, o Rei da vida. Talvez você já tenha tentado de tudo nesse mundo, mas ainda não tentou Jesus. E se você se prostrar diante de Jesus e reconhecer nele o Deus que ele é, ele tem poder para ir até você, aonde você estiver, ou aonde tiver o seu problema, a sua morte. Talvez o seu casamento esteja morrendo, talvez a relação com a sua família esteja morrendo, outra coisa está morrendo na sua vida. Talvez você esteja morrendo, mas Jesus tem poder para lhe dar vida. Então, passa por cima disso tudo, supera essa dor e procure Jesus. E o terceiro e último que eu quero falar, olha só, além de ter que transpor aquele orgulho todo, além de suportar a dor, veio o mais importante, que é o que muita gente está impedindo de Jesus agir, é nesse tocante também. Jairo teve que abrir as portas da sua casa para alguém que não tinha importância nenhuma na sociedade. Talvez o mundo ignore esse Jesus da palavra, esse Jesus vivo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que assumiu os céus e está hoje lá, mas talvez o mundo ignore. Mas você não precisa passar por isso, você não precisa ser listado com essas pessoas. Você pode muito bem abrir a porta da sua casa hoje. A Bíblia fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Presta bem atenção. A terceira coisa que Jairo teve que enfrentar foi ter que abrir a porta da sua casa para alguém que teoricamente não era tão importante na sociedade e não possuía bens, mas naquele momento de dor, o mais importante era a sua filha ressuscitar. E Jairo sabia que Jesus tinha esse poder. E você sabe que Jesus tem esse poder. Porém, o inimigo fica falando nos corações o contrário. Isso é conversa fiada, isso é conversa de pastor, isso é Bíblia. E com isso, a gente acaba fechando o nosso coração para esse Jesus. Eu estou terminando esse vídeo. Jairo teve que enfrentar o seu orgulho, enfrente o seu orgulho. Jairo teve que enfrentar a sua dor, enfrente a sua dor. E Jairo teve que abrir as portas da sua casa para a entrada de Jesus. Eu não preciso falar o que eu vejo nesse quadro.
Eu vejo nesse quadro o que a palavra diz o seguinte, que Jesus fala para a menina e a menina ressuscita. E eu vejo o quadro de um pai que teve a vida florindo de novo, porque morrendo a filha, ele morreria, talvez não fisicamente, mas ele morreria no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas lembranças. Mas Jesus chegou na casa de Jairo e deu vida e vida em abundância. E Jesus está querendo chegar na sua casa e te dar vida em abundância. Então, deixa eu completar falando o que eu sempre falo nos outros vídeos. Os dias são maus. A igreja está prestes a ser arrebatada. Vivemos momentos da graça, momentos finais, mas nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?